Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o ministro Alexandre de Moraes deu mais um passo em direção à consolidação do seu reinado e resolveu derrubar o executivo e o legislativo ao mesmo tempo. Ele suspendeu tanto o decreto de aumento do IOF do Lula quanto a decisão do Congresso que havia derrubado esse mesmo aumento. Na prática, isso acabou ajudando a oposição e os brasileiros de bem, pois o aumento de imposto foi cancelado. Isso irritou as militantes da Emissora do Amor. Queria começar mostrando a Daniela Lima, que disse que a estratégia do Centrão deu certo, tentando não ofender o imperador ao afirmar que a decisão foi atípica e que ele morde e assopra. Na sequência, a Sadi fez um comentário impagável dizendo que quem ainda pauta o país é o Bolsonaro. A decisão do ministro, ela é atípica. Bem atípica. O ministro chama... primeiro ele tenta justificar, né? Por que o Supremo vai fazer essa audiência do dia 15. Porque precisa a harmonia entre os poderes e a independência está na Constituição e é preciso garantir. O ministro busca uma forma de justificar a tentativa de encontrar uma solução salomônica. É isso que ele buscou. O que ele estava buscando é uma solução salomônica, né? É como se tivesse de fazer a escolha de Sofia e aí chegar lá e falar, bom, vamos ver aqui, etc e tal. Qual é a avaliação do governo, né? O governo, vamos aguardar a reunião do dia 15, eu estou trazendo aqui a apuração a quente. Ele mordeu e assoprou para todos os lados. O que acontece aqui é que, no fim das contas, a aposta do Centrão deu certo. Contei ontem para vocês, a relação entre Davi Alcolumbre e Alexandre de Moraes, ela é uma relação bastante consistente e que o Centrão passou a entender ela como um ativo. Quando puxa Davi Alcolumbre para essa decisão, Hugo Mota, na verdade, está tentando amarrar uma pancada do Supremo. E aí, o que o ministro Alexandre de Moraes tentou fazer? Não impor uma derrota a ninguém, mas na prática, como o Valdo mostrou, impôs, porque o decreto do IOF deixou de valer e chama para a mesa. No fim das contas, a política está sendo, de novo, né? Ontem eu trouxe aqui um prócer do PP falando o que a gente não queria era que o Supremo tivesse que arbitrar isso, chamar e virar babá das duas partes, né? Trazendo ainda a Procuradoria-Geral da República, a AGU e etc. O ministro abre caminho para essa solução política se dar até o dia 15, né? Para que se construa um novo caminho, ou ser resolvida dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas, na prática, impõe uma derrota ao governo, sacramenta a percepção de que não atuou para derrubar a ação do Senado, como estava muito seguro Davi Alcolumbre, a gente relatou isso ontem, de que não haveria uma pancada no Congresso Nacional. O embate vai continuar, me diz a fonte do Palácio do Planalto. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes tenta ser uma decisão salomônica que, na prática, corrobora a estratégia daqueles que apostaram em puxar Alcolumbre para esse debate, para essa questão, para amarrar ali ou tentar evitar uma pancada do Supremo no Congresso Nacional, Ricardo e Valdo. A turma que está mobilizada para aprovar o projeto de anistia é quem tem o engajamento. Sim. É quem coloca a gente para discutir, seja nas redes sociais, seja consegue arrastar a gente para as ruas. Sim. Então, assim, eles fazem barulho, eles são muito bem-sucedidos nisso. E tem uma dificuldade do governo também de impor a pauta na discussão política. Sim. O Bolsonaro é um ex-presidente em exercício. Do ponto de vista de discussão política, ele é um ex-presidente em exercício. Ele que pauta o país. Ele é um ex-presidente em exercício. Ele é um ex-presidente em exercício. Então hoje discute-se o que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro continua pautando o país. E eu falei aqui, Valdo, tenho falado muito, toda vez que o governo ele se sente emparedado, ele recorre ao Supremo. Só que isso escancara essa fragilidade política dele no Congresso. Então, assim, claro, o Supremo, se for provocado, ele vai agir para um lado ou para o outro, vai decidir lá, de acordo com a cabeça de cada cabeça, uma sentença. Mas, fora isso, e a política? Cadê a política? Não tem mais política, porque se a solução do governo virar pelas mãos de um ministro, ou pelo plenário, ou pela turma, então ele
acha que não precisa mais resolver nada com o Congresso Nacional. Essa decisão do Moraes deixou a militância da emissora completamente perdida sobre qual narrativa seguir. Vocês verão o Demétrio defendendo que a decisão do Moraes ajuda o desgoverno. Não sei se ele falou de sacanagem, mas a militante lacradora Flávia Oliveira não aguentou e interrompeu a fala dele. Eu vou começar com a apuração mais confiável, que é a do repórter que conversou com membros do governo e disse claramente que ninguém da base gostou da decisão do Careca. Uma decisão que não agradou o governo. O governo esperava uma decisão do STF, no caso do ministro Alexandre de Moraes, declarando a constitucionalidade do decreto do presidente Lula que mexeu nas alíquotas do IOF, declarando a constitucionalidade, portanto, entendendo que a decisão do Congresso de sustar o decreto presidencial não foi constitucional. Então era isso que o governo esperava, era isso que o governo estava torcendo. Nos últimos dias houve ali já alguma sinalização dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão reunidos em Lisboa para participar de um evento do Gilmar Mendes, no sentido já de que deveria haver uma audiência ali, uma conciliação, uma moderação do Supremo Tribunal Federal. Então, não foi uma decisão essa do Alexandre de Moraes que surpreendeu necessariamente o governo, mas não era aquilo que o governo queria. Mas o que eu ouvi é que ninguém vai passar esse recibo de dizer publicamente que a decisão do Supremo não agradou. Isso porque o governo já está em rota de colisão com o Congresso Nacional, já sofreu uma derrota no Congresso, uma derrota histórica, e não pegaria bem publicamente dizer que o governo não está feliz com a decisão do ministro. Porque eu não acho que a decisão de Alexandre de Moraes é 0-0, governo-Congresso. Por que eu não acho? Apesar de Alexandre de Moraes ter falado muito rapidamente em desvio de finalidade, e houve, né, usar o IOF como imposto arrecadatório, o que ele diz também é que os partidos deveriam ter procurado o Congresso antes, quando houve o decreto do Executivo. Já que não fizeram, o que estaria em jogo agora seria apenas o decreto legislativo, e ele diz que o decreto legislativo não cabe, nesse caso, porque está invadindo prerrogativas do governo, que é mais ou menos o que Flávio Dino também disse. Então, o que me parece é que o recado do Supremo é o seguinte: o Congresso deve negociar com o governo, porque senão nós, Supremo, derrubaremos o decreto legislativo e manteremos o decreto presidencial sobre o IOF, porque ele não foi questionado lá atrás. Então, Congresso, negociem com o governo. E aí se entende melhor o discurso de Lula, quando ele diz: vamos abrir uma negociação, né? Ou seja, o Congresso está empurrado pelo Supremo a negociar e Lula está de braços abertos a negociar. O Demétrio, me permite também uma pequena divergência, porque Alexandre de Moraes decide sobre 3 arguições, e a primeira delas foi justamente o PL, partido, portanto, com representação, pedindo a inconstitucionalidade do decreto ou dos decretos do IOF, justamente por desvio de finalidade. Então, assim, ele decide isso, ele decide o pedido do PSOL, que envolve o decreto legislativo, a inconstitucionalidade, e decide a constitucionalidade do decreto presidencial pedido pela AGU. Então, são três decisões, em verdade, né? Uma que diz para a AGU, sim, o presidente pode assinar esse tipo de decreto, é atribuição dele. Sim, para o PL, tem indícios de desvio de finalidade, portanto, suspendo o decreto. E para o PSOL, sim, o Congresso não tinha atribuição, usurpou o poder da presidência. Não, só que aí o que o Flávia. Val está dizendo mas marcou uma conciliação, né, diante de todas essas decisões. Você tem razão, Flávia, mas o tom principal da decisão de Alexandre de Moraes e a entrevista dada por Flávio Dino me levam a crer, isso é só uma interpretação, de que o Supremo está dando esse recado, que se não houver conciliação entre os dois poderes, nós decidiremos a favor do Executivo. É só uma interpretação minha. A história dirá.
Depois da fase da negação, alguns militantes entraram no modo desespero, dizendo que o povo está com Lula por causa dessa pauta que levantaram de pobres contra ricos e da ideia de que o Congresso é inimigo do povo. Eu até concordo com uma parte da fala dela, mas vou comentar isso na conclusão. Ela diz que após esse suposto apoio que o corrupto tem ganhado nas redes, ele está cogitando vetar o aumento do número de deputados que o Congresso aprovou. A oposição, não sei se vocês têm essa impressão, ela abandonou o discurso da pauta de costumes quando percebeu que na economia poderia ter um flanco importante para desgastar o governo. Qual era o flanco? Daquele governo que adora criar novos impostos, quer dizer, reforçar a imagem de um governo que pesa nas costas, né? Aquele Estado que pesa nas costas do eleitor, o taxado e tal. Então, acho que nesse aspecto, né, já vinha esse desgaste para o governo. O que eu ouvi de um ministro hoje é que militância, para ter militância tem que ter um inimigo. Então, o governo achou não necessariamente Hugo Motta, não necessariamente Congresso, mas todo esse imaginário dos ricos, enfim, das bets, tal do BBB que o PT começou na semana passada e que se mostra aqui. Agora, isso traz um problemão para o governo. Primeiro, a gente pode falar, assim como a gente criticava os vídeos da oposição, questões factuais erradas, é errado resolver colocar nas costas dos mais ricos que não querem pagar o IOF, porque o IOF bate também sobre as pessoas de mais baixa renda por conta do crédito. Então tem esse erro aí. Mas isso traz esse problema para o governo, que é inviabilizar com o Congresso. O Lula está magoado mesmo com o Hugo Motta e tende a reconstruir mais facilmente a relação com a Davi Alcolumbre. Eu queria continuar no veto. Tá? Eu quero trazer o placar como está hoje do governo. Eu queria passar para você, porque então se foi crescendo o número de adeptos ao veta Lula, cresceu até que ponto? Então, é interessante isso no entorno de Lula, pessoas que opinam e que Lula ouve. Hoje tem mais gente defendendo o veto do que gente não defendendo o veto, né? Dizendo dos perigos. Quem estaria defendendo o veto agora? Sidônio, Miriam Belchior, que é ouvida, ela é número 2 de Rui Costa, Fernando Haddad e, há muito tempo, José Dirceu, que é alguém que sempre defendeu esse enfrentamento. Isso entre os petistas. Petistas. Porque e ainda tem os do Centrão, o que me impressionou. Não é? Eu não esperava que ministros do Centrão, que são muito mais ligados ao Congresso do que os ministros petistas, dizendo... Vai. Mas quem é que está dizendo... Quem é que é contra? Rui Costa, Jacques Wagner e o ministro Messias, que é da AGU, estaria em cima do muro, falando, olha, é um perigo, tem muitos problemas aqui, porque você vai deflagrar um caminho sem volta, se é que ainda tem volta, né? Eu vi essa semana de um deputado importante do Centrão, Camarote, até estava comigo, ele disse assim, ninguém agarra a galinha gritando show. Então, que é uma frase do Nordeste. Então, se o governo faz isso, vai afastar de vez uma possível base aliada no Centrão. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Se o descondenado vetar o aumento do número de deputados, será uma excelente notícia para todos nós. Primeiro, porque vai economizar o nosso dinheiro. Segundo, porque vai fazer com que o Centrão mamador declare guerra ao desgoverno. Quanto a essa campanha de pobres contra ricos e Congresso inimigo do povo, vejam esta notícia mostrando que o PT pagou quase R$200 mil para impulsionar seus militantes, provando que nada do que a esquerda faz é orgânico. Ainda estão lutando para aumentar um imposto que afeta diretamente o pobre e a classe média. O que vocês acham, pessoal? Lula terá coragem de vetar o aumento do número de deputados? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.